Sejam bem-vindos, amigas e amigos, mais uma vez aqui ao nosso canal Transparência Condominial. Vídeos sobre gestão de condomínios toda segunda-feira, meio-dia. Eu sou Arnaldo Dias, sócio manager de auditoria. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é as despesas feitas pela alçada do síndico. Tema que gera muitas dúvidas e que a gente começou a falar dele no vídeo passado e estamos dando continuidade nesse vídeo aqui. Bem-vindos ao nosso canal Transparência Condominial. Olá, novamente, sejam todos bem-vindos. Eu sou Sérgio Paulo, sócio da Indep Auditores Independentes, hoje aqui dividindo tela com Arnaldo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, colocar suas dúvidas, colocar suas opções, suas sugestões para que se tornem temas e a gente consiga, então, fazer vídeos aqui específicos para ajudar a comunidade condominial. Hoje o tema é um tema causa uma certa confusão, que é a alçada do síndico, né? Então a gente vai fazer aqui algumas colocações vistas, né, como auditores desse tema. Então a gente fala muito da alçada do síndico, ele tem que pegar autorização, se tem, se não tem, se tem que consultar conselho ou não, e algumas convenções até já trazem, se antecipam e falam, né, essa alçada. Bom, então alguns pontos têm que ser esclarecidos, né, como a gente começou a falar anteriormente. Primeiro, se o síndico tem um orçamento autorizado, votado e combinado na Assembleia, então aquela ali, ele já está autorizado a fazer aquelas contratações, aqueles gastos, né, a cumprir aquela previsão que foi votada, apresentada na Assembleia. Mas aí tem alguns temas, né, que nem sempre acontece aquilo que está previsto, né, Arnaldo? Então, algumas emergências, urgências acontecem no meio do caminho, e que ele precisa, então, tomar uma decisão ali, de onde que ele vai tirar, o que ele vai deixar de fazer para que consiga recurso para suprir aquela necessidade, né? Então, vamos falar alguns temas pontuais. Dentre eles, o caixa pequeno, né? A gente vê o síndico, muitas vezes, tem autonomia ou própria administração para o uso de 1.000, 2.000, dependendo do tamanho do condomínio, 5, 10 mil por mês, e a importância da prestação de contas desse caixinha. Então, ele fica com aquele limite ali de gasto do mês, mas que muitas vezes a administradora apenas contabiliza ou registra como o caixinha, que saiu para o síndico e ele voltou, então, pediu mais dinheiro, prestou contas de alguma forma, aquilo não é redistribuído nas contas conforme foi previsto no orçamento. Isso dificulta a prestação de contas, causa dúvidas, causa discussões na Assembleia, causa desconforto e até a motivação aí para o voto político, né? Então isso tem que estar, a gente aconselha, então, que seja previsto no orçamento, então que tenha essa gordurinha aí, esse caixinha, para que o síndico use e faça pequenos gastos aí no decorrer da sua gestão. Bom, o tema é amplo, vou dar vez aí ao Arnaldo, né, para não monopolizar aqui a palavra, então vamos lá, Arnaldo, discorre um pouquinho para a gente sobre esse tema. É isso aí, né? Como o professor Sérgio falou, né, todos os gastos do síndico, a princípio, estão atrelados aí na previsão orçamentária aprovada em Assembleia, mas, obviamente, existe algumas despesas, né, que a gente não consegue prever. Então, dificilmente uma previsão orçamentária vai estar ali englobando tudo que vai ocorrer no condomínio ao longo do ano. O síndico faz aquele planejamento, mas algumas despesas aí fogem aí desse planejamento. E aí, na convenção, muitas vezes, vem já essa alçada dele, e a gente precisa saber que toda despesa tem que ter uma origem de recursos, né? Então, essa é uma preocupação constante. Quando a convenção é clara e diz que o síndico tem essa alçada mensal, a gente já consegue fazer isso de uma forma mais correta, né? Colocando, de repente, essa alçada como uma rubrica da previsão. Quando a convenção não é tão clara quanto essa utilização, né? O síndico tem 5 salários mínimos para usar, e aí não fala se são 5 salários mínimos por mês, qual é a periodicidade que isso está valendo, e aí a gente causa mais confusão, prejudica um pouco a própria prestação de contas do síndico, né? Porque aí já entra numa subjetividade. Então é interessante que tenham regras claras, talvez numa assembleia colocar essas regras aí de utilização, quando a convenção dá essa margem para o síndico. E a gente entra também naquela questão da natureza das despesas, né? A gente tem também a utilização do fundo de reserva, quando são despesas que fogem da previsão orçamentária, mesmo não estando aí na alçada do síndico, se ele tem essa alçada para poder fazer essa utilização sem, às vezes, pedir a autorização do conselho, né? Ele tem que se socorrer, tem que ter a origem desses recursos, então ele vai se valer do fundo de reserva.
Ele tem que ver como que a convenção está tratando disso. O importante é que isso esteja claro, isso seja, como o professor Sérgio falou, contabilizado de forma correta, isso tem que estar devidamente evidenciado nas prestações de contas, e o síndico deve fazer essa comunicação, tanto ao conselho quanto à assembleia dessa utilização, para que ele não seja realmente prejudicado numa eventual aprovação de contas aí, ou o conselho opinando aí nas suas contas. É isso aí. E aí, ainda só para complementar, Arnaldo, por exemplo, né, o síndico precisou usar lá 50, 60 mil reais, ele não tem esse dinheiro na prestação de contas, na conta ordinária dele, vamos dizer assim, né, que eu acho que fica mais na linguagem dos síndicos. O síndico tem todos os fundos lá que ele compôs durante a história do condomínio, então ele tem fundo de obras, fundo para 13º salário, fundo para férias, fundo de reserva. Então, se ele precisou usar o dinheiro, usou o fundo de reserva, o que a gente aconselha? Que faça uma prestação de conta exclusiva para o fundo de reserva. Aqui, tudo que ele fez com relação à previsão orçamentária, né, o que ele conseguiu realizar, e o que ele utilizou do fundo de reserva, rubrica a rubrica, para justificar o uso e a subtração desses valores, né? O fundo houve uma diminuição e aí fica justificativa por que teve esse uso. Né? Vamos ficando por aqui. Hoje foi um tema bem interessante, alçada do síndico, né, para gastos. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho aí e se inscrever no canal. Até a próxima.